Imagine que a lata de alumínio em suas mãos já viveu várias vidas. Talvez, em uma existência anterior, ela tenha sido parte de uma esquadria de janela, de um componente automotivo, ou até mesmo da asa de um avião. E daqui a 60 dias, depois de você a descartar, ela estará novamente na prateleira de uma loja, pronta para um novo começo. Isso não é mágica. É um ciclo infinito de renascimento que transformou a reciclagem de alumínio em uma superpotência industrial. Pense nisto: 75% de todo o alumínio já produzido pela humanidade ainda está em uso hoje, movendo-se em um ciclo perpétuo. Como isso é possível? Como uma montanha de lixo se transforma em um produto puro e brilhante, economizando no processo 95% da energia necessária para a produção primária. Para encontrar a resposta, precisamos seguir o caminho do metal, desde o momento em que ele é considerado um resíduo sem valor, até seu renascimento triunfante como matéria-prima de alta tecnologia. Tudo começa aqui, em pátios de preparação que se estendem por uma área equivalente a vários campos de futebol, um mar cintilante de metal descartado. Diariamente, comboios de caminhões chegam em um fluxo incessante, cada um carregando toneladas de sucata de alumínio. Eles se posicionam e, com um rugido hidráulico, inclinam seus contêineres, despejando uma avalanche de prata sobre correias transportadoras gigantescas que alimentam a área de armazenamento. Latas de cerveja de supermercados, bandejas de comida de bairros e restos industriais de alumínio se unem em pilhas imponentes de metal cintilante, formando verdadeiras montanhas prateadas que brilham sob o sol industrial. No local, técnicos realizam uma rápida inspeção preliminar, seus olhos treinados, rejeitando qualquer carga contaminada com impurezas excessivas ou materiais perigosos. A atmosfera no pátio é sempre de alta velocidade, um balé mecanizado, onde milhares de toneladas de alumínio chegam diariamente. Este lugar é a verdadeira linha de frente do processo de reciclagem, o portal onde todo o material recebido é preparado para a próxima fase, uma fase de precisão cirúrgica. A própria economia impulsiona este ciclo implacável. Uma lata de alumínio descartada vale várias vezes mais do que uma garrafa de plástico PET, dando tanto a indivíduos quanto a empresas um forte incentivo financeiro para devolver o alumínio ao ciclo de produção. É por isso que os Estados Unidos se classificam consistentemente entre as nações líderes nas taxas de recuperação de alumínio, garantindo um fornecimento doméstico estável e robusto de material reciclado para suas indústrias. Mais de 1/3 do suprimento anual do país vem dessas montanhas de sucata. Mas esta pilha caótica de metal, por mais vasta que seja, é inútil até se tornar perfeitamente pura. E para isso, é necessário um olho capaz de ver mais rápido e com mais precisão do que qualquer ser humano. A partir das montanhas de sucata, o alumínio é alimentado em longas correias transportadoras, que se movem continuamente, levando o metal para o coração tecnológico da instalação. Aqui, a velocidade humana é irrelevante. O trabalho é feito por olhos eletrônicos. Sensores ópticos, agindo como guardiões de alta tecnologia, escaneiam milhares de fragmentos por segundo. Eles identificam o alumínio com base em sua cor distinta e refletividade à luz, um processo de triagem que levaria uma eternidade para uma equipe de humanos realizar. Imediatamente depois, ímãs de alta potência, com uma força invisível e implacável, arrancam quaisquer metais ferrosos da correia com um puxão magnético, descartando impurezas como tampas de aço perdidas. Ao mesmo tempo, jatos de ar comprimido, precisamente cronometrados, disparam com a precisão de um sniper, soprando plásticos, papel e outros detritos mais leves para longe do fluxo principal de alumínio, separando os materiais com uma eficiência implacável. Em câmera lenta, o processo parece uma dança tecnológica, onde cada elemento é pesado, identificado e julgado em uma fração de segundo. Através de múltiplas camadas de separação, a mistura outrora caótica de resíduos transforma-se gradualmente em fluxos mais uniformes de alumínio, agrupados em pilhas de prata cintilante, cada vez mais puras. A partir deste ponto, o fluxo de alumínio é quimicamente consistente e rigorosamente controlado. Uma matéria-prima de alta qualidade, pronta para avançar mais profundamente no processo de reciclagem. Agora o alumínio está puro, mas para o calor devorador do forno de fusão, ele ainda é demasiado grande e disforme.
precisa ser pulverizado, reduzido a uma forma que possa ser consumida pelo fogo. O alumínio purificado é agora alimentado em um sistema de trituração maciço, uma máquina projetada para destruição brutal e eficiente. As correias transportadoras despejam constantemente latas de cerveja, bandejas de comida e sucata industrial entre dois rolos de aço que giram em direções opostas, revestidos com dentes afiados como presas. Com uma força de esmagamento intensa, o metal estilhaça-se instantaneamente. Não há resistência, apenas submissão à força mecânica. Estalos metálicos agudos ecoam pelo chão da fábrica, um som que fala de poder bruto. Em apenas algumas rotações, centenas de quilogramas de alumínio são puxados para dentro das mandíbulas da máquina e reduzidos a pequenos fragmentos uniformes. A máquina opera com uma precisão quase programada, uma besta de aço que não conhece fadiga. Lâminas rotativas e martelos de esmagamento auxiliam os rolos, permitindo que o sistema lide até com peças de alumínio espessas e rígidas, que são rasgadas com a mesma facilidade que papel. Sob o brilho da iluminação industrial, um fluxo contínuo de cacos prateados é despejado, caindo em cascata na correia inferior, como um riacho cintilante, uma cachoeira de metal. Um sistema de peneiras vibratórias na saída controla o tamanho dos fragmentos, garantindo que todo o alumínio triturado seja reduzido a uma dimensão consistente, enviando pedaços maiores de volta para uma segunda passagem pelas mandíbulas. Isso cria uma matéria-prima estável e uniforme para a próxima etapa do processo, de sólido a granular. Agora, estes fragmentos estão prontos para viajar ao coração de todo o processo, para o inferno. Os fragmentos de alumínio triturados são alimentados diretamente em fornos industriais, o coração pulsante de todo o processo de reciclagem. Dependendo do tipo de sucata e do uso final desejado, a planta pode utilizar fornos reverberatórios, fornos rotativos ou fornos a arco elétrico. Cada tipo é um sistema de engenharia selado, um colosso de aço e refratários meticulosamente projetado para controlar 3 parâmetros críticos simultaneamente: temperatura, fluxo de ar e taxa de mistura de material. A temperatura interna é mantida estável entre 660 e 750 graus Celsius. Um calor intenso o suficiente para derreter o alumínio sem vaporizar os valiosos componentes da liga. O alumínio é carregado através da escotilha superior ou de uma calha basculante, caindo no banho de metal líquido com um chiado abafado. Uma vez dentro, é constantemente agitado por pás mecânicas gigantes ou por injeções controladas de ar para garantir uma fusão homogênea. Ao longo de todo o processo de fundição, sensores térmicos e analisadores químicos operam continuamente, agindo como os sentidos do sistema, garantindo que cada lote de alumínio fundido atenda a especificações técnicas precisas. Este é o estágio climático onde tudo converge: pressão, calor, reações químicas e sistemas mecânicos. Um único erro de controle poderia transformar um lote inteiro de metal valioso em desperdício inutilizável. Mas quando cada elemento funciona em perfeita harmonia, o resultado é um fluxo de metal fundido puro. Para eliminar os contaminantes finais, um agente de fluxo especial é adicionado ao alumínio fundido. Ao reagir, o fluxo liga-se quimicamente às impurezas para formar uma camada leve e flutuante de escória na superfície, que é então removida mecanicamente, como a nata do leite. Em sistemas mais avançados, gases inertes como argônio ou cloro são injetados na base do forno. Estas microbolhas permeiam a massa fundida, capturando o excesso de oxigênio e hidrogênio e levando-os à superfície para remoção, purificando o metal a um nível molecular. O metal é fogo líquido puro, mas para se tornar útil, ele precisa ser domado, recebendo uma forma sólida e previsível. Uma vez que o alumínio fundido atinge a pureza desejada, ele é direcionado para a área de fundição, onde começa a assumir sua primeira forma física definida. Esta é a transição crucial do líquido para o sólido, de uma massa de metal amorfa e ardente para unidades estruturadas que podem ser medidas, empilhadas e transportadas. O alumínio é despejado em moldes de aço, grafite ou materiais especializados resistentes ao calor, preenchendo cada cavidade com um brilho laranja avermelhado.
Uma vez que o alumínio se solidifica dentro do molde, um processo que leva apenas alguns minutos, um sistema hidráulico empurra suavemente a partir do fundo, liberando o metal sólido das paredes do molde de aço. Grampos mecânicos, fortes e precisos, agarram o pesado lingote, muitas vezes pesando dezenas de quilogramas, levantando-o do leito de fundição e colocando-o em uma correia transportadora de aço paralela. A partir da área de fundição, fileiras de lingotes de alumínio sólidos iniciam sua jornada firme para a frente, perfeitamente alinhados como tijolos de metal, marcando a conclusão de um ciclo de produção completo dentro do forno. Mas este ainda não é o produto final. Cada lingote, ainda quente, passa por um conjunto de rolos de aço maciços que giram em direções opostas. Uma pressão tremenda, medida em centenas de toneladas, achata e alonga o bloco de alumínio. Este processo é repetido em múltiplos suportes de rolos, com o espaço entre cada par diminuindo gradualmente. Como resultado, um lingote que originalmente mede de 20 a 25 centímetros de espessura é progressivamente transformado em uma fina e uniforme folha de metal, com espessura de apenas alguns centésimos de polegada. Um fino sistema de resfriamento com névoa de água mantém a superfície estável, evitando rachaduras ou empenamentos. No estágio final, a folha atinge sua espessura-alvo e é guiada para a frente em uma fita contínua, sendo firmemente enrolada em grandes bobinas. A partir deste rolo gigante, começa uma nova jornada, uma que devolverá o alumínio diretamente às nossas mãos. Mas antes de o ciclo se fechar, vamos recuar por um momento. Sabia que uma lata de alumínio pode completar todo o ciclo de reciclagem e voltar para a prateleira de uma loja em apenas 60 dias? A reciclagem de alumínio economiza até 95% da energia em comparação com a produção a partir de minério virgem. Essa energia economizada anualmente é suficiente para abastecer milhões de lares todos os anos. E reciclar apenas uma lata de alumínio economiza energia suficiente para manter uma televisão funcionando por 3 horas. E assim o círculo se fecha. Das enormes bobinas de alumínio reciclado, o processo de formação de latas começa estampando finas folhas de alumínio em discos redondos e planos. Estes discos são alimentados em uma prensa de estampagem profunda, onde, em um único e poderoso golpe, o metal é esticado em uma pequena forma de copo. Finalmente, a superfície externa é decorada usando impressão de rotogravura de alta velocidade, permitindo que milhares de latas por minuto sejam finalizadas com rótulos precisos e vibrantes. As latas concluídas são então empilhadas em lotes, prontas para entrar na linha de enchimento e selagem e de volta às prateleiras das lojas. 75% de todo o alumínio criado pelo homem continua sua jornada infinita, de montanhas de lixo a produtos brilhantes em nossas mãos. Todos os dias, centenas de milhões de latas são consumidas em todo o mundo, mas o valor de uma lata de alumínio não termina no momento em que é usada. Uma vez vazia, ela enfrenta uma encruzilhada crítica: ser descartada como lixo, terminando sua jornada em um aterro, ou ser colocada no contentor de reciclagem correto, desbloqueando seu potencial para um renascimento quase infinito. A jornada do alumínio nunca termina. Ele apenas espera pelo início do próximo ciclo. O que acontece a um avião após o seu último voo? Poderá surpreendê-lo, mas os seus motores podem valer até 30 milhões de dólares, mais do que o avião inteiro. E as suas poltronas de primeira classe podem acabar na sala de cinema de alguém. Esta é a história de como uma maravilha da engenharia, em vez de se tornar sucata, se transforma num tesouro de peças valiosas, iniciando uma nova e surpreendente vida em terra. Tudo começa com uma decisão inevitável: a reforma. Um avião comercial opera, em média, durante 20 a 30 anos. Com o tempo, o metal do qual é feito começa a sofrer de um fenômeno chamado fadiga do metal. Os ciclos constantes de descolagens e aterragens, juntamente com o estresse da pressurização em cada voo, criam microfissuras na sua estrutura. Engenheiros conseguem detectar estes danos e chega a um ponto em que continuar a voar se torna inseguro. Além disso, a manutenção de aviões mais antigos torna-se cada vez mais frequente e dispendiosa. A certa altura, o custo de manter o avião no ar ultrapassa os benefícios da sua operação. A tecnologia também avança a um ritmo alucinante.
Novos modelos como o Boeing 787 ou o Airbus 350 são consideravelmente mais eficientes no consumo de combustível, mais ecológicos e menos dispendiosos de operar. Quando um avião antigo já não cumpre os novos e rigorosos padrões internacionais de segurança e a sua modernização é demasiado cara, a sua reforma é selada. Após o seu último voo comercial, o gigante dos céus é levado para instalações especializadas, muitas vezes localizadas em desertos, onde o clima seco ajuda a preservar o metal. É aqui que a sua segunda vida começa. Mas para um avião, a reforma não é o fim, mas sim o início de um meticuloso processo de renascimento tecnológico que começa com a extração da sua parte mais valiosa. A primeira e mais crucial etapa do desmantelamento é a remoção dos motores a jato, o coração pulsante do avião. Esta é a parte mais valiosa de toda a aeronave. Um único motor pode valer entre 10 e 30 milhões de dólares, dependendo do modelo e do seu estado. O processo de remoção é uma operação de alta precisão, realizada por equipas de engenheiros altamente especializados. Com uma perícia quase cirúrgica, eles começam por desativar todos os sistemas de combustível, hidráulicos e de lubrificação, drenando qualquer líquido restante para evitar riscos de incêndio. Dezenas de cabos elétricos, tubagens e mecanismos complexos ligam o motor à asa ou à fuselagem. Passo a passo, cada uma destas ligações é cuidadosamente desconectada e etiquetada para facilitar uma possível montagem futura. Os motores pesam várias toneladas, por isso, são utilizadas gruas colossais e plataformas elevatórias para os suportar durante o processo, garantindo que não sofram qualquer dano. Uma vez libertados de todas as suas ligações, os motores são delicadamente separados da estrutura da aeronave. É importante notar que, muitas vezes, estes motores não são removidos por estarem danificados. Eles são retirados para manutenções programadas, reparações ou para serem instalados noutros aviões. É muito comum que os motores sejam reparados e atualizados para prolongar a sua vida útil, demonstrando como a aviação combina eficiência econômica e sustentabilidade tecnológica. Depois de retirados, são embalados em contentores especiais e transportados para centros de serviço. Quando o coração do gigante é extraído, a caça ao tesouro continua dentro do seu vasto corpo. Com os motores removidos, as equipas de desmantelamento viram a sua atenção para o interior do avião, que é uma verdadeira mina de ouro de componentes reutilizáveis. A eletrônica de bordo, conhecida como aviônica, é um dos ativos mais valiosos. Os computadores de bordo, os sistemas de navegação e os painéis de controle do cockpit são cuidadosamente desmontados. Muitos destes componentes altamente sofisticados não são descartados. Eles encontram uma nova vida em simuladores de voo, onde são usados para treinar a próxima geração de pilotos. Em seguida, vêm os assentos. Enquanto os assentos da classe econômica podem ser recondicionados e vendidos a companhias aéreas com orçamentos mais limitados, os assentos de primeira classe e de classe executiva são um item de luxo. É cada vez mais comum que particulares comprem estes assentos para os instalar nas suas salas de cinema privadas, oferecendo um nível de conforto inigualável. Mas a reutilização não para por aí. Praticamente tudo o que não está permanentemente fixado é removido e catalogado. Os coletes salva-vidas, os cintos de segurança, os carrinhos de serviço de bordo e até os utensílios de cozinha encontram novos proprietários. Alguns itens transformam-se em peças de coleção. Partes da fuselagem, uma janela ou uma hélice antiga podem ser vendidas por milhares de dólares a entusiastas da aviação ou usadas para criar peças de mobiliário únicas. De um único avião é possível extrair até 50 mil componentes individuais. A logística por trás disto é imensa, garantindo que cada porca, parafuso e painel chegue ao contentor certo e, eventualmente, ao seu novo destino. Mas o maior tesouro não é o que está dentro do avião, mas sim o próprio esqueleto do gigante. Depois de o avião ter sido despojado de todos os seus componentes internos e motores, resta o seu esqueleto, a fuselagem, as asas e a cauda. Esta estrutura maciça é, na sua maioria,
feita de ligas de alumínio de alta qualidade, um material leve, mas incrivelmente resistente, projetado para suportar as condições extremas do voo. Este alumínio não é lixo, é um recurso valioso. Um único avião Boeing 747, por exemplo, contém aproximadamente 75 toneladas de alumínio. Esta quantidade é suficiente para fabricar milhões de latas de bebidas, ou, de forma mais impressionante, para fornecer material suficiente para a construção de dezenas de novos aviões. O processo de reciclagem começa com o desmembramento da estrutura. Gigantescas garras hidráulicas e tesouras, que parecem saídas de um filme de ficção científica, cortam as asas, a cauda e a fuselagem em secções mais pequenas e manejáveis. O som do metal a ser rasgado ecoa pelo hangar, um final dramático para uma máquina que um dia deslizou silenciosamente pelos céus. Estas secções são então processadas para separar o alumínio de outros materiais, como cabos, isolamento e plásticos. O alumínio purificado é depois compactado em fardos e transportado para fundições, onde será derretido e transformado em novas ligas. Este metal reciclado é de tão alta qualidade que pode ser usado novamente na indústria aeroespacial, bem como na indústria automóvel para fabricar peças mais leves e eficientes ou na construção civil. É o ciclo completo da matéria, onde o esqueleto de um gigante dos céus se torna a base para novas criações em terra. No entanto, o desmantelamento de um avião não se resume apenas a salvar peças valiosas. É também um processo crucial de gestão de materiais perigosos. Ao longo da sua vida útil, um avião acumula uma variedade de substâncias que, se não forem manuseadas corretamente, podem ser extremamente prejudiciais para o ambiente. Restos de combustível nos tanques, fluidos hidráulicos nos sistemas de controlo, líquidos de refrigeração e baterias de alta capacidade são apenas alguns exemplos. Equipas especializadas, vestindo fatos de proteção, são responsáveis por drenar e recolher todos estes líquidos de forma segura. Cada substância é armazenada em contentores especiais, devidamente etiquetados, para garantir que não haja fugas ou contaminação do solo. O processo é regido por normas ambientais extremamente rigorosas. As equipas de controle ambiental garantem que cada passo cumpra a legislação, desde a recolha até ao transporte e eliminação final em instalações licenciadas. É um trabalho meticuloso e invisível para a maioria, mas absolutamente essencial para garantir que o fim da vida de um avião não se torne o início de um problema ecológico. A segurança e a responsabilidade são as palavras de ordem nesta fase, assegurando que o legado de cada avião seja de inovação e serviço, e não de poluição. Sabia que os aviões de carga têm frequentemente uma vida útil mais longa do que os de passageiros? Como não têm os mesmos requisitos de pressurização constante e conforto e realizam menos ciclos de descolagem e aterragem, a sua estrutura sofre menos fadiga. Além disso, o nariz de um avião desativado ou uma hélice antiga podem tornar-se peças de arte ou de coleção, sendo vendidos por milhares de dólares. E, curiosamente, crises globais como a pandemia de Covid-17, que levaram a uma queda drástica na procura de voos, forçaram as companhias aéreas a reformar antecipadamente frotas inteiras de aviões perfeitamente funcionais. E assim, o avião que terminou a sua vida nos céus não representa um fim, mas sim um novo começo. Os seus motores de 30 milhões de dólares podem impulsionar outro avião. As suas 75 toneladas de alumínio podem renascer como parte de um carro desportivo ou de um novo edifício. A sua eletrônica pode treinar o próximo piloto que nos levará às estrelas. É um ciclo infinito de tecnologia e sustentabilidade, onde cada componente, desenhado para conquistar os céus, encontra o seu lugar em terra. Isto prova que para as grandes criações da engenharia, não existe um fim do caminho. Existe apenas um novo destino, uma nova missão.